Fala galera, tudo certo? Voltamos no canal para analisar mais um empate do Grêmio no Brasileirão na tarde deste domingo na Arena em Porto Alegre por 1-1 contra o Palmeiras na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Antes de começar a analisar esse jogo, eu já vou te pedir para deixar o seu like aí no vídeo, que é importante para ajudar na divulgação. Se inscreva no canal, vem fazer parte aqui do canal, me dá essa força, me dá essa moral para que eu possa seguir crescendo por aqui e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bom, galera, um jogo fraquíssimo tecnicamente. Se esperava mais do jogo pelo Grêmio que vem de crise e precisava dar uma resposta para o seu torcedor, o que não aconteceu. E também um Palmeiras que está ainda invicto no Campeonato Brasileiro. Mas, de novo, como eu já falei no jogo contra o Inter, no outro vídeo, no empate lá em São Paulo, o Palmeiras coletivamente é um time paupérrimo. Um time que se salva por suas individualidades e foi assim que saiu o gol do Palmeiras contra o Grêmio na Arena. O Renato posicionando seu time de uma forma diferente, com 3 volantes, com o Lucas Silva como primeiro homem, Matheus Henrique e Darlan saindo um pouco mais para o jogo. O Grêmio até foi melhor que o Palmeiras, mesmo que o jogo fosse tão fraco tecnicamente, o Grêmio foi melhor. O Grêmio, em relação a ele mesmo, melhorou. Se a gente for fazer a comparação com os últimos jogos, e aí, claro, a gente tem que ser muito sincero, não é muito, não precisaria de muito para ser melhor do que os últimos jogos do Grêmio, mas o Grêmio conseguiu ser um pouquinho melhor, mas ainda com algumas dificuldades bem claras de outras partidas, como rodar muito a bola e não finalizar, ter a dificuldade da finalização. O Diego Souza hoje foi abaixo, destoou do resto do time. O Grêmio teve algumas jogadas interessantes pelo lado direito no primeiro tempo, do Robinho com o Vitor Ferraz, que voltava de lesão. Aliás, a grande chance do primeiro tempo foi do Grêmio, numa jogada que começou pelo lado direito, num cruzamento do Vitor Ferraz, jogada do Vitor Ferraz com o Robinho, e o Alisson no segundo poste. O Alisson jogando mais aberto pelo lado esquerdo, ele finalizou e a bola bateu em cima do Felipe Melo. Foi a grande chance aí do Grêmio no primeiro tempo. Um jogo bem fraco tecnicamente, o Palmeiras com uma dificuldade imensa. E aí eu não consigo entender porque o Vanderlei Luxemburgo tem um grande elenco em mãos, mas não consegue fazer esse elenco render o que deve, o que pode render por todos os jogadores que ele tem nas mãos. O Rony não consegue desenvolver o futebol que desenvolveu no Atlético Paranaense. O William Bigode muito sozinho no primeiro tempo, muito pela postura do Palmeiras, um time muito reativo, um time muito atrás, que não tinha a transição ofensiva para tentar o contra-ataque, por isso era muito bem neutralizado pelo Grêmio. E aí uma das boas notícias, o Grêmio com 3 volantes conseguiu ser seguro nessa parte defensiva, mas essa questão da posse de bola, o Grêmio precisava de um jogador para quebrar as linhas, o que não teve no primeiro tempo, passou a ter, ou pelo menos a ideia era essa, com o Ferreirinha no segundo tempo. Diferente do primeiro tempo, até o Palmeiras voltou melhor no segundo tempo, adiantou um pouquinho mais a sua marcação, foi um time com uma presença maior ofensiva, e o Grêmio não foi tão bem no segundo tempo. O Grêmio, para tentar mudar esse jogo no segundo tempo, com o Palmeiras um pouco mais ofensivo, embora o Palmeiras não tenha criado grande chance, o Vanderlei, além do gol, o Vanderlei não precisou trabalhar tanto no jogo do Grêmio, não precisou trabalhar tanto em ataques do Palmeiras. O Renato fez uma substituição que pagou caro logo depois, que foi a tirada do Lucas Silva, tirou o Lucas Silva para colocar o Ferreira, aí para ter um jogador do drible, para tentar quebrar as linhas do Palmeiras, e o Grêmio acabou pagando por isso, porque num cruzamento do Matias Vinha, um baita do cruzamento, o Rafael Veiga entrou sozinho, infiltrou, pegou de primeira, um belíssimo gol do Rafael Veiga de perna esquerda, no canto esquerdo do Vanderlei, para fazer 1-0. Àquela altura o Palmeiras tinha feito algumas substituições interessantes, colocou o Gabriel Veron, o Wesley, colocou o time um pouco mais à frente, colocou o Luiz Adriano, recuou o Rafael Veiga, que no primeiro tempo jogou aberto pelo lado esquerdo na linha mais ofensiva, recuou para o meio para fazer um meio campo com o Danilo, com o Bruno Henrique, que entrou no intervalo, e com o Rafael Veiga. Por isso que eu falo que o Palmeiras não consegue render o que pode. Olha esses nomes que o Palmeiras tem no elenco, olha as reposições, poupou alguns jogadores, no segundo tempo coloca o
o Luiz Adriano, não teve Lucas Lima, é um time que pode jogar mais, embora os resultados não sejam ruins, é um time invicto, líder, invicto no Brasileiro, líder na Libertadores, campeão paulista, mas se a gente olhar só pelo resultado é muito fácil analisar. Eu tô olhando pelo desempenho do Palmeiras e coletivamente o Palmeiras deixa a desejar. E aí o Grêmio, quando toma o gol, o Renato faz aquilo que ele sabe melhor fazer, que é empilhar atacante, jogar a gurizada para tentar resolver. Colocou Guilherme Guedes, Guilherme Azevedo, melhor dizendo, Guilherme Guedes lateral, Guilherme Azevedo atacante. Colocou o Isaac e aí o Renato coloca os garotos. Essa balela de que o Renato usa os garotos. A média de idade do Grêmio que entrou em campo contra o Palmeiras era de 31 anos. Balela quando o Renato diz que utiliza os garotos. Utiliza como última opção, quando não tem os medalhões para colocar, e o Renato empilha atacantes, empilha a garotada e coloca todo um peso em cima dos guris. E em alguns jogos os guris conseguem resolver, e foi o caso do jogo contra o Palmeiras, numa jogada do Ferreira, aquele cavo de canteio no carrinho do Felipe Melo, cruzamento do Alisson, o Ferreira ganha da zaga do Palmeiras, que àquela altura já tinha 3 zagueiros, tinha colocado o Vitor Hugo, se retrancou, e aí o Ferreira consegue de cabeça no canto esquerdo do Everton salvar a cabeça do Renato, consegue um empate por 1-1, pelo menos o Grêmio não perde na Arena, mas já são 7 empates no Campeonato Brasileiro em 10 rodadas, lembrando que o Grêmio tem um jogo a menos contra o Goiás na Arena. É muito empate, é pouco futebol, o Grêmio até teve um pouco mais de atitude, foi melhor quando esteve com 3 volantes, mas é muito pouco mesmo. O Grêmio jogando muito pouco e as entrevistas coletivas do Renato e do Paulo Luz estão cada vez piores. Show de horrores, o Renato não quer admitir a situação crítica da equipe, diz que não tem crise. O Paulo Luz dizendo que o trabalho está sendo muito bem feito. Olha, é preocupante, como eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a coletiva da última sexta-feira. É preocupante o pensamento das pessoas que comandam o futebol do Grêmio. O Grêmio jogando pouco mais uma vez e conseguindo um empate nos acréscimos aos 46 na cabeçada do Ferreira. Tá bom, galera? Essa é a minha análise aí do empate do Grêmio, um 7º empate no Campeonato Brasileiro. Nada bom essa situação do Grêmio, nada boa a situação do Grêmio. O Renato e o Paulo Luz não querem admitir, dizendo que tá tudo certo. E o Grêmio tem Clássico Grenal na próxima quarta-feira no estádio Beira-Rio, 21h30, válido pela 4ª rodada do Grupo E da competição continental. Tá bom, galera? Volto numa próxima. Grande abraço!